bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês. E o tema dessa palavra chama Supere o Abandono, que se encontra lá em Gênesis 37, 23. Vou procurar aqui. Gênesis 37, 23 fala assim: Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Amém? Então, o que vem falar aqui? Que hoje nós vamos contar a história de José. Que José, ele foi reprimido pelos irmãos, né? Os irmãos dele tinham inveja dele, né? Da vida que José tinha, por ele ser um homem sonhador, né? No capítulo 37 escorre a história de José, porque ele era um sonhador. E como ele era um sonhador, os irmãos de José tinham inveja, né, da vida dele. E aí, os irmãos dele não gostavam dele. E por conta dele ser um dos filhos caçula também, o pai dele tinha ele como o filho preferido. Então, os irmãos de José não gostavam de José, tinham raiva de José e tinham inveja dele, né? Inveja dele por ele ser um jovem sonhador e o pai preferir José. E aí fala que, né, no versículo 23, 24, que quando José chegou perto de seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica que ele estava, que eram as vestes dele, o agarraram e jogaram na cisterna vazia, sem água, né? O tamanho raiva, tamanho rancor que eles tinham de José. Jogaram numa cisterna sem água, né, querendo destruir a vida de José. E José, ele se sentiu traído pelos irmãos, abandonado. E talvez a sua história se pareça com a de José. Os irmãos, a família de quem você esperava atenção, você recebeu foi desprezo. Eles viraram as costas para você. Pessoas que deveriam te apoiar, te ajudar, te estender a mão, foram os primeiros a virar as costas e te jogar numa cisterna. Assim como fez com José. E hoje Deus vem falar justamente sobre isso. Que apesar de tudo que você sofreu, ou vem sofrendo, você precisa superar. Né? Às vezes você precisa superar o abandono, não é de alguém que foi embora, não. É de alguém que está pertinho de você. Que mora perto, que mora com você, convive com você, talvez é alguém da sua família, talvez é algum parente seu, alguém que trabalha com você, às vezes que estuda com você, alguém que convive com você, que senta à mesa, pensa, que senta à mesa com você, ou alguém que disse ao seu amigo. Talvez você precise superar o abandono como José superou, precisou superar. Não de alguém que estava longe, mas de alguém que era perto. E pior, a própria família, os próprios irmãos. São pessoas que estão perto de você, mas te abandonou. E talvez você esteja cercado de pessoas, mas se sinta abandonado. Talvez essa situação você esteja vivendo hoje. Talvez você não sofreu o abandono de muitas pessoas, mas sofreu de alguém que amava muito. Pensa, o tanto que é doído. Ou de um amigo, um confidente, que sabia até seus segredos e de repente traiu a sua confiança. E como dói ser traído, meu Deus, como dói. Como dói ser abandonado. José passou por tudo isso. José passou por tudo isso. Né? E Gênesis 39 também fala assim, versículo 23. Olha o que aconteceu, o que ele fala. Sobre a vida de José ainda. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Então, José foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos.
A história, no decorrer da história, fala que os irmãos viu uma caravana de medianitas e aí, em vez de deixar José morrer lá na cisterna, resolveu pegar o José da cisterna e vender como escravo para esses mercadores medianitas. E aí José foi parar onde? Como escravo, né? Lá no Egito. Então, ele foi preso. No capítulo 39 discorre essa história melhor. E se você puder depois dar uma lida, fala que José foi preso. E lá, olha o tanto que Deus é bom. Lá na cadeia, o carcereiro gostou tanto de José, tanto, ele adquiriu simpatia do carcereiro, que ele nem precisava se preocupar mais. Ele deixou tudo nas mãos de José, né? E José cuidava de tudo. E aí fala assim que o Senhor estava com ele. Ele dava sucesso em tudo o que fazia. Pensa, Deus dando sucesso para José até na prisão. Na prisão. E na palavra fala assim que Deus estava com José por onde ele passava e prosperava a vida de José. Trazendo isso para nós, entendemos que Deus pode nos prosperar, mesmo em meio a um momento mais difícil das nossas vidas, um momento mais tribuloso, Deus pode nos prosperar. Porque Deus não se limita ao cenário quando ele tem todo o poder para mudar a situação. Sabe por que isso acontecia? Porque Deus era com José e José dava a oportunidade de Deus trabalhar na vida dele. E eu quero te dizer, neste dia, que tem situações na sua vida que você ainda não superou, porque você não deu a oportunidade para Deus trabalhar. Você não deu a oportunidade, não abriu o coração para Deus trabalhar na sua vida. E aí você não conseguiu superar esse abandono. Você precisa entregar na mão de Deus a situação que está te afligindo. Você precisa entregar na mão dele. Se você não consegue superar sozinho, procure a ajuda de Deus. Chama Deus para te ajudar. Reconheça que sozinho você não vai conseguir e que precisa da ajuda de Deus. Amém? Agora lá em Gênesis 45, versículo 5, fala assim: Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Então, olha o que aconteceu com José. José virou, quer dizer nesse versículo que José virou líder, governador. Né? Mais especificamente, se for ler lá, a gente vai entender que ele virou líder, governador. E aí ele fala para os irmãos, ele reencontra os irmãos e fala para ele: não precisa ficar aflito, não. Não precisa. Por vocês terem me vendido e trazido para cá. Foi Deus que preparou essa situação. Foi Deus que preparou para que eu chegasse até aqui. Mas José tinha todos os motivos para estar magoado com os acontecimentos. Só que o desprezado, o injustiçado, o esquecido, o traído, o abandonado, ele foi honrado por Deus. José foi honrado por Deus e se tornou o líder mais importante daquele lugar. E sabe o que é mais bonito na vida de José? É que ele não deixou Deus enquanto estava na prisão, mas também não esqueceu de Deus quando virou governador. Tem milagres que você só vai viver quando parar de ficar se lamentando. Tirar de dentro de você toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio, todo o desejo de vingança. José estava com saudade dos seus irmãos e quando viu eles, sentiu amor por eles. Pare de olhar para a situação de abandono e peça a Deus para colocar amor no seu coração pelas pessoas que te magoaram. Deixe o amor de Deus transbordar na sua vida. Você precisa deixar esse amor fluir no seu coração. E se você deseja alcançar algo melhor, se você deseja alcançar coisas maiores, um lugar melhor, primeiro Deus vai tratar no seu coração. Primeiro você precisa dar espaço para Deus tratar os seus sentimentos, para depois você alcançar grandes coisas. Amém? Deus tem coisas extraordinárias para sua vida. Só depende de você superar tudo isso que está passando, que você já passou. E Deus vai fazer grande obra na sua vida. Amém? Deus te abençoe.
em nome